Eu quero que sobre a minha tumba haja uma única palavra: aqui jaz um padre. Vamos falar um pouco de um homem que dedicou toda a sua existência em benefícios dos menos favorecidos e fez da própria vida uma profissão de fé, caridade, generosidade e amor ao próximo. Antes, é preciso lembrar um pouco da história da vida desse homem. Estamos falando de Eutímio Sebastião Ticianelli, nascido aos 19 de janeiro de 1935. Aos 9 anos de idade, ingressou no Seminário de São Carlos. Em 8 de dezembro de 1950, realizou-se a cerimônia do recebimento da batina. Cursou em São Paulo a Faculdade de Filosofia e Teologia, no Seminário Central do bairro do Ipiranga. E antes de completar 23 anos de idade, recebeu a ordenação. Os queridos colegas padres e bitinguenses, é uma alegria, e uma alegria muito grande, para um homem que amou Ibitinga, receber no dia de hoje da Câmara Municipal desta terra este título de cidadão ibitinguense, sem ambição, sem nada mais, numa carreira que se encerra em ser padre, porque a grandeza toda minha, e eu o confesso com toda a lhaneza de alma, está em ser sacerdote, está em ser padre, para poder abrir os céus para Ibitinga, dizer por Cristo e em Cristo: Senhor, aceite minha terra, Senhor, abençoe minha terra, Senhor, santifique minha terra. Padre Eutímio foi, na essência da palavra, um homem de Deus. Ele viveu entre nós, testemunhou Jesus nas suas atitudes e foi um grande líder, não somente religioso, mas um líder da nossa cidade. Padre Eutímio, ele cuidava das obras da igreja, das obras de assistência aos pobres, preocupando-se com a família, com a moral, com os bons costumes, com a convivência fraterna de toda a cidade. Padre Eutímio foi um grande professor, não somente da comunicação, da fidelidade à igreja, mas também da vivência da palavra de Deus. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje. Homem forte, altivo, de personalidade marcante, determinado e perseverante, nunca se deixava abater e nem se incomodava com as dificuldades do dia a dia.
incansável na luta pelos mais necessitados, fazia de cada dia uma batalha incansável para chegar à vitória, aos propósitos a que se dispunha. Assim foi com a Associação do Senhor Bom Jesus, Asilo dos Velhos, Casa da Criança e a construção da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Vila dos Bancários. Perseverante, Padre Eutímio nunca descuidou um dia sequer da construção da Igreja da Vila dos Bancários. Nada se libra de su calor. Em muitas ocasiões de inauguração de obras de interesse social, lá estava ele, marcando presença e abençoando tudo que era em benefício do povo. A voz de um sacerdote pudesse tomar nas suas mãos todas as vozes dos presentes para erguermos-las aos céus e dizer ao Criador e Pai, nosso muito obrigado. E nós o fazemos isto, senhor secretário, não apenas como um gesto de gratidão ao Criador e Senhor de todos nós, mas nós queremos também afirmar que o nosso progresso, a nossa grandeza de nossa terra, quer ser marcada pelo sentido de Deus, pelo sentido de eternidade, da afirmação perene dos valores que nos fazem realmente grandes, criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de inteligência e de vontade para transformar a terra e para torná-la habitável e espalhar no mundo justiça, verdade, amor e paz. Abençoai, pois, nós vos pedimos, este terminal rodoviário, e assim, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e nossa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre este terminal rodoviário, engenheiro Pedro Secanho Neto, e permaneça para sempre. Amém. Está aí, meus amigos, a bênção simbólica do novo terminal rodoviário Dr. Pedro Secanho Neto da Ibitinga. Falar sobre o Padre Eutímio. Padre Eutímio foi um amigo que qualquer pessoa que tivesse amizade com ele sentiria nele um verdadeiro pai, um verdadeiro amigo. Padre Eutímio foi para Ibitinga uma pessoa marcante. É como se fosse, ele deu a sua vida por Ibitinga. Trabalhando por Ibitinga, houve um acidente e ele veio a falecer. Mas ele não faleceu. Todos nós temos ciência e recordação muito boa do Padre Eutímio. É como se ele estivesse hoje aqui, presente, vivo em nosso meio. Padre Eutímio, muita saudade que o Senhor nos causa de ter nos deixado tão cedo. Para que todos possam ter avenidas largas, para que todos possam ter o verde da grama ali a enfeitar os seus olhos, as águas correntes dos seus córregos a dizerem da vida e da vitalidade para a qual todos nós somos feitos. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque não quisestes terminar sozinho a obra da criação. Nós vos pedimos, Senhor, abençoai, pois, este local, esta ponte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre esta obra e permaneça para sempre. Amém. Aí está, meus amigos, a bênção solene do recinto em que se transmite esta reportagem, aqui sobre a ponte da Domingos Roberto. Falar do Padre Eutímio é um momento difícil que você me pede. Padre Eutímio foi uma pessoa na minha vida que me levou muito a participar da religião católica, da igreja, dos movimentos que ele fazia. Ele veio para ser um sacerdote para os pobres, para os necessitados, para os velhos. Ele não aguentava ver um pobre, uma pessoa necessitada, um velho que
precisasse de ajuda. Nasceu para ser realmente um padre. Às vezes, o relógio da matriz lá em cima dava problema, atrasava ou adiantava, enfim, parava de funcionar, subia ele lá em cima para tentar arrumar esse relógio. Quantos de nós que falam, Padre Eutímio, o senhor é louco, o senhor é doido de subir lá. E se acontece de o senhor cair lá, como é que faz? Olha, meu amigo, eu estou com Deus e Deus não tenho medo de nada quando eu estou com Deus. Mas Deus quis ser desse jeito. Deus quis deixar o Padre Eutímio, o seu sangue, vamos dizer assim, aqui nessa terra de Bitinga, que ele tanto amou na vida dele. Absuélveme de lo que se me oculta, preserva tu siervo de la arrogancia. Quando comemorou 25 anos de sacerdócio, os moradores de Bitinga deram ao Padre Eutímio um carro 0 km. Agradecido, e passado alguns dias, ele transferiu o presente à Associação do Senhor Bom Jesus de Bitinga. Eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer bem o Padre Eutímio e conviver mais próximo dele a partir do ano de 1978, quando eu fui convidado a ser ministro da Eucaristia. Ele estava sempre preocupado em fazer com que os ministros estivessem bem preparados a cada tarefa que lhes era confiada e distribuía a cada um deles de acordo com a capacidade de cada um, mas exigia que tudo fosse feito com muito carinho e amor. Ele gostava do que fazia e fazia tudo muito bem feito. 4.100 casamentos, de 1967 a 1988. Esse é o número aproximado de matrimônios celebrados pelo padre Eutímio Ticianelli, aqui na matriz do Senhor Bom Jesus. E o primeiro foi do casal Josito Palanca e Odete Bobolin, em 26 de outubro de 1968. E nesses 21 anos de sacerdócio em Bitinga, outro número impressionante. Padre Eutímio realizou 11.702 batizados aqui mesmo, na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. O primeiro foi de Edivaldo Evernes, em 14 de outubro de 1968. O Padre Eutímio, ao longo dos 18 anos que exerceu o seu sacerdócio em Bitinga, de 70 a 1988, quando faleceu, ele foi uma verdadeira escola de bons costumes, preocupação com a religião e as famílias, no exercício pleno de suas funções. Destaque-se, inclusive, as suas iniciativas que se tornaram uma tradição ou tradições em Bitinga, como o Corpus Christi e a Via Sacra ao Vivo. Era o eterno conselheiro de todos os que tinham problemas familiares. Sua morte trágica e surpreendente, em 30 de dezembro de 1988, deixou uma lacuna aberta que praticamente se tornou impreenchível. Os anos passam, mas o povo de Bitinga jamais esqueceu ou esquecerá a figura extraordinária do líder religioso que tinha o respeito de toda a população de Bitinga e de toda a região.
paixão de Cristo se renova hoje. É o sofrimento do povo que hoje repete a paixão de Cristo. E então a paixão de Nosso Senhor deve levar-nos todos a um trabalho pela redenção do povo, para trazer ao povo os benefícios que são de todos e acabar com o analfabetismo, com a subnutrição, com a miséria, com o desemprego e com todas estas formas que diminuem a capacidade humana e fazem o homem menos homem. Cristo veio para nos salvar, nos redimir e quer que nós realizemos plenamente a nossa identidade humana, dando-nos todos esses valores que são de todos. Por isso a paixão de Cristo se repete hoje, na medida em que todas estas formas de subnutrição e sofrimento do povo estão presentes. E nós queremos pedir a Cristo, e Cristo quer que todos nós trabalhemos para que este mundo seja melhor, que possa estar de acordo com o plano de Deus, que quer que a terra seja de todos, que os bens sejam para todos e que para todos haja comida, haja alimento, haja veste, haja um lugar ao sol. Dentre tantas batalhas, numa tarde de dezembro, lá estava o padre Eutímio tomando o lugar do tratorista para fazer com seu suor o trabalho de construção de mais uma obra social ao lado da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila dos Bancários. Por um descuido qualquer, o trator que o padre manobrava tombou e acabou lhe tirando a vida. Na minha experiência vivida ao lado do Padre Eutímio, eu pude me espelhar nele em muitos aspectos. Uma vida de oração, um sacerdote zeloso, alguém que na sua vida tinha um carisma, um carinho especial para com os pobres, tanto é que nós sabemos da sua luta, do seu empenho em prol da Associação do Senhor Bom Jesus. E ele, como um filho de Deus, era uma criatura ímpar, singular. Fiéis amigos e admiradores não esquecem a figura do padre ilustre chamado Eutímio Ticianelli. Por vezes, ele recebe homenagens, como essa, administrada pelo padre Marcos Pião. Nós não acostumamos com a perda irreparável de Deus. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Eu acho que ele faz falta em muitas coisas, né? Pelo menos para dirigir a Associação Bom Jesus, que ele também que dava uma força muito boa, né? Apesar que agora também está sendo bem administrada, né? Foi a maior decepção que eu teve quando ele morreu. Para mim ele era um Deus. Eu fui um líder, o líder que mexeu com a fé e realmente deu a sua vida em prol do povo de Deus, em prol dos pobres. Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo comei todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Perdemos um sacerdote, mas ganhamos um intercessor diante de Deus. Agradecer Dona Aurélia, que nos trouxe ao mundo este homem que deixou família, deixou com
convívio com seus familiares, deixou herança para se dedicar inteiramente às causas de Deus. Que se desse ao Padre Eutímio o título de cidadão vitinguense. E no dia da entrega desse título, eu dizia no meu discurso de saudação que ninguém mais em Vitinga era merecedor desse título do que Padre Eutímio, porque o que ele fez por Vitinga, nenhum filho de Vitinga havia feito. Muito obrigado, meu Deus, por tudo nos ter dado, Padre Eutímio. Muito obrigado, Dom Constantino, por ter permitido Padre Eutímio em Vitinga. Muito obrigado, Dona Aurélia, por ter nos dado um filho santo, um filho sacerdote, um filho que amou a Deus e que morreu por causa das coisas de Deus. Muito bem. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende. Padre Eutímio, você deveria estar aqui. Deus não quis, mas nós pedimos que esteja presente espiritualmente no meio de nós. Porque no dia em que meus olhos se fecharem, eu quero que minha cabeça repouse na terra de Vitinga, que eu amei, que eu amo, onde eu fui padre durante 23 anos, e por quem doei o melhor da minha vida. Rezem por mim. Muito obrigado. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia.